Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Chegamos, sextou, graças a Deus. Que tal? Olá, que tal? Então, hoje a gente está no capítulo 6 do livro de Esther. Sextou. E sextou com essa mensagem: não mexa com os filhos de Deus. Porque a gente vai ver ali Amã tendo que honrar Mordecai, né? Ele construiu ali a forca para Mordecai, porém, entretanto, todavia, ele, quando ele foi até o palácio do rei para pedir a cabeça de Mordecai, o rei então, antes dele, o Senhor, na verdade, já tinha preparado tudo para Mordecai ser honrado ao invés de enforcado. Então, esse é o caminho e é o fim. É o fim não, né, no caso. Essa é a vitória, essa é a conquista dos filhos de Deus. Sabe, ainda que sejamos pressionados, né, ainda que estejamos cercados de todos os lados, ainda que, sabe, a perseguição, parece que você não vê saída para o seu problema. Sabe, os filhos de Deus, eles são guardados, eles são protegidos. Então, isso me deu muita... Ai, eu queria esse sol, porque ele tá bem bonito. Eu queria, sabe, passar isso. Tipo, eu recebi esse... Eu recebi não, né? Porque eu tô lendo esse capítulo desde ontem e tal. Mas... Sabe, eu acho que todo mundo, a gente tá precisando desse ânimo, desse fôlego, dessa esperança, dessa consciência, sabe, gente? O mundo anda tão difícil, tão difícil. Sério, eu fico olhando assim, eu fico, cara, Deus, eu tava falando pra Deus, eu tava falando, Deus, sério, se o Senhor não nos ajudar, a gente não vai conseguir mais. Sabe, parece que o mundo tá cada dia mais difícil de viver aqui. Existe uma palavra aqui na Bíblia que fala que às vezes as pessoas pediriam para morrer e não conseguiriam. Então, sabe, ontem eu tava vendo um podcast tão forte a respeito de gente idosa, de pessoas mais velhas com demência que estão sendo abandonadas, ou enfim, tantas questões, sabe? Cara, sério, isso mexeu muito comigo. E é isso. E o que me sustenta e o que me dá ânimo é saber disso daqui. Que os filhos de Deus, sabe, que as pessoas que são ali comprometidas com o Senhor é com elas. O Senhor não as desamparará, o Senhor as socorrerá. Nós podemos ter essa fé, essa segurança e essa esperança em Deus. Para mim é o único caminho, é a única forma de viver. A única maneira que eu encontrei de levantar todos os dias, de conseguir, assim, tipo, conseguir ver um amanhã, ver uma esperança, ver um outro dia, sabe? Porque as coisas no mundo, do jeito que andam indo, que estão indo, parece impossível continuar vivendo, né? Bom dia, mãe, seja bem-vinda. Calma, tá, gente? Não. Tá tudo em paz, tudo tranquilo, graças a Deus. É porque, assim, às vezes eu vejo alguns amigos passando uns apuros. Eu também já passei, né? Às vezes a gente tá em apuros, em sufoco, em aflição de dias. E aí a gente vê o Rio Grande do Sul, e aí a gente vê o mundo como tá. E aí eu ouço umas coisas dessas, então a gente fica assim... desesperado. Mas a gente não precisa ficar desesperado. A gente tem a Deus, amém? Então vamos começar orando e aí a gente vai ler o capítulo antes de eu comentar, tá bom? Amém, Jesus, obrigada por essa semana, Deus. Obrigada pelo Senhor nas nossas vidas. É o Senhor quem nos mantém vivo, quem nos faz poder levantar e ver um amanhã e ver esperança, sabe, Deus, e poder viver, Deus, nós poderemos viver o melhor dessa terra, nós provaremos da bondade do Senhor.
dos frutos, sabe, Deus, daquilo que nós estamos semeando, às vezes com lágrimas, às vezes com choro, com pranto, sabe, Deus, em nome de Jesus, nós colheremos os nossos feixes com alegria. É o que diz a tua palavra e nós, em nome de Jesus, invocamos ela para esta manhã, invocamos ela para a nossa vida, sabe, Pai? Olha para nós, olha para os filhos de Deus, olha para aqueles que te aceitaram, Jesus, como o único Senhor e Salvador de suas vidas. Guie os nossos passos, sabe? Nos orienta em todo o nosso caminho. Em nome de Jesus, nos aconselha, seja o teu Espírito Santo, sabe? A voz que nós precisamos, na retaguarda, na frente, do lado do outro. Nós precisamos de ti mais do que tudo nessa vida. É o que eu oro, que eu te peço, que eu declaro. Em nome de Jesus. Amém. Uau! Não vou mais conseguir ficar. Vamos lá, gente. Capítulo 6. Versículo 1 vai dizer o seguinte: naquela mesma noite o rei não conseguiu pegar no sono. Então mandou buscar o livro em que se escrevia o que aconteceria no reino e ordenou para que os seus funcionários lessem para ele. A parte que leram contava como Mordecai tinha descoberto o plano para matar o rei. Plano este preparado por Bigtan e Teres, os dois eunucos que eram guardas do palácio. Aí o rei perguntou: que homenagens foram prestadas e que prêmios foram dados a Mordecai por ter feito isso? Nada se fez a esse respeito, responderam os funcionários. Justamente nesse instante, a mãe entrou no pátio que ficava ao lado dos quartos do rei para lhe pedir que mandassem enforcar Mordecai na forca que ele, Amã, havia mandado construir. O rei perguntou: quem está no pátio? É Amã, responderam os servidores. Mandem que entre, ordenou o rei. Amã entrou e o rei lhe disse: eu quero ter o prazer de prestar homenagem a um certo homem. Diga-me o que devo fazer por ele. Amã pensou assim: quem será esse homem a quem o rei tanto quer honrar? É claro que sou eu. E Amã disse ao rei. Antes da gente continuar, vamos lembrar um pouco do capítulo passado e dos primeiros capítulos. Eu não sei se vocês se lembram, mas lá no primeiro ou segundo capítulo do livro de Esther vai contar que Mordecai ali, depois que a rainha, né, a Esther tinha sido feita rainha, ele foi colocado numa posição um pouco superior da que ele tinha ali no palácio do rei. E aí ele, certa vez, ouviu algumas conversas de dois funcionários do rei que estavam indignados com ele. E aí eles planejavam matar o rei. E só que aí Mordecai ouviu isso, contou para Esther e Esther contou para o rei. O rei então descobriu que era verdade e aniquilou os dois ali, matou e tal, e enfim. E nisso todo mundo esqueceu. Mas no momento certo isso veio à tona. A gente costuma dizer que Deus não fica devendo nada para ninguém. Aqui Mordecai, ele não trabalhou somente para Deus, mas o próprio mundo cooperou e trouxe isso no momento certo. O Senhor, né, trouxe isso no momento certo ali para que Mordecai fosse honrado e homenageado por isso. Então, vai contar que do nada, né, depois do banquete lá da rainha, o rei tá andando sem sono pelo seu palácio e aí ele fala: traz alguém, conta uma historinha para eu ninar aqui, por favor. E aí os seus funcionários trazem as crônicas dos reis, né, os registros, tudo que ficava ali escrito a respeito. E aí, do nada, a pessoa abre exatamente nessa história. E aí ele vira e aí ele fala: gente, como assim? O que aconteceu com essa pessoa que me ajudou tanto, que salvou a minha vida praticamente?
E aí os funcionários falam: Não aconteceu nada, tipo, ele salvou o senhor e tá tudo pago, tá tudo certo, ele não fez isso buscando um prêmio, uma recompensa, ele fez isso porque era o certo a se fazer". E aí ele vira, ele fala: "Não, gente, a gente precisa fazer alguma coisa, eu preciso de uma ideia para honrar essa pessoa". E aí bem na hora a mãe entra, e aí ele vai entrar já com sangue no olho para pedir a cabeça de Mordecai. E aí, só que antes dele começar a dizer, o rei já fala para ele: "Hein, vem cá, como é que a gente faz para honrar uma pessoa?". E ele pensa: "Ah, sou eu". Tá tudo acontecendo em meu favor, sabe? Com certeza o rei quer honrar a mim. E aí no versículo 8 ele vai dizer como ele gostaria de ser honrado. Mande trazer as roupas que o Senhor usa e também o cavalo que o Senhor monta, e mande colocar uma coroa real na cabeça do cavalo. Então entregue as roupas e o cavalo a um dos mais altos funcionários do reino e ordene que ele vista as roupas do homem que o Senhor deseja honrar. Depois que ele Depois que ele leve o homem montado a cavalo pela praça principal da cidade e que diga em voz alta o seguinte: é isto que o rei faz pelo homem a que ele quer honrar. Então o rei disse a Amã: vá depressa e pegue as roupas, o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você acabou de dizer. Ele costuma ficar sentado na entrada do palácio. Não deixe de fazer nenhuma das coisas que você disse. Amã foi, pegou as roupas e o cavalo e vestiu as roupas em Mordecai. Depois levou Mordecai montado a cavalo pela praça principal da cidade e disse em voz alta: é isto que o rei faz pelo homem a que ele quer honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a entrada do palácio, enquanto que a mãe, envergonhado e triste, correu para casa escondendo o rosto. Contou à esposa e aos amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então, ela e os seus amigos, que eram tão sabidos, disseram: você já começou a perder a luta com Mordecai. Ele é judeu e você não vai ganhar de jeito nenhum. Você vai perder na certa. Eles ainda estavam falando quando os eunucos que estavam ao serviço do rei chegaram e levaram a mãe imediatamente ao banquete que Esther tinha preparado. Então, a mãe então fala ali a maneira como ele gostaria de ser honrado, e o rei Assuero então vira e fala: exatamente o que você disse, vai lá e faça com o seu próximo. Vai lá e faça com Mordecai, sem saber nem que ele queria a cabeça dele. E aí beleza, então Amã, né, obrigado, vai e faz isso por ele. E vai dizer que Mordecai ainda estava ali na frente do palácio. Talvez estava sentado ainda com pano de saco, ainda com cinza sobre a cabeça. E aí Amã o cobre, o veste todo de honra e de glória. Gente, mas na boa, ele estava mais preocupado com seu povo. Isso daqui parece que não foi nada para Mordecai. Tipo, ok, obrigada. Tipo, bem feito, Amã, para você. Mas na boa eu ainda tô triste, porque quando acaba aquela honraria que Amã faz por ele, vai dizer que ele volta para a entrada, para a porta do palácio, sabe? E ainda triste, ainda, sabe, com aquela coisa, porque ele não estava atrás de honra, de glória. Ele sequer pensou numa recompensa, num prêmio, sabe, daquele tipo, daquele naipe. Ele não estava atrás disso, ele só queria, sabe, que seu povo fosse salvo. Quantas vezes, né, a gente, tipo, tá passando por algumas coisas assim e o Senhor quer nos honrar, o Senhor quer nos abençoar, mas Ele sabe o que está no mais profundo do nosso coração. E aí o mais interessante desse capítulo é o final desse texto, que vai falar que quando Amã voltou para casa, ele estava destruído, ele estava envergonhado, ele estava bravo por ter tido que fazer aquilo. E aí ele vai contar aquilo para sua mulher e para os seus amigos. E eles falam: putz, você mexeu com o judeu, você mexeu com os filhos de Deus, você tá perdido. Esse foi só o início da sua queda.
você não vai se salvar. Você tá ferrado. E é exatamente isso. Ó, você já começou a perder a luta com Mordecai. Ele é judeu e você não vai ganhar de jeito nenhum. Você vai perder na certa. E aí, quando eles ainda estavam falando, os funcionários ali do rei já chega, já vai levar ele para o próximo banquete, que ele achava que ia ser o topzão das galáxias, mas nesse banquete ele tá ferrado. Então é isso, gente, sabe? Não se preocupe. Os filhos de Deus, eles são guardados. O Senhor tem, sabe, o Senhor faz rei acordar para pensar em você. O Senhor faz a pessoa abrir um livro na página certa, em que Ele vai honrar você. O Senhor vai te entregar a vitória no momento certo. O Senhor vai mostrar que toda perseguição, que todas as pessoas que querem o seu mal, sabe, vai cair por terra em nome de Jesus. E é isso. Não mexa com os filhos de Deus. Amém? É isso. Partiu. Vamos para o nosso sexta, para o nosso final de semana, que seja abençoada e cheio dessa palavra, com essa fé e com essa esperança. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau. Obrigada.